Boa noite, gente. Queridos irmãos da CEL. Boa noite, Edson Moreno. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos, companheiros que aqui estão conosco essa noite. Você não é parente de William Moreno, não, né? Não. Nossa vice-presidente. Não sou, não, mas já discutimos isso, mas até gostaria de ser. Gente boa, gente boa. Gente, não fiquem decepcionados aí, vocês que estão aí, as pessoas que vieram ver Josias hoje, tá? Mas, infelizmente, Josias não pôde estar com a gente. E aí vocês vão ter a minha companhia, claro, não é como a de Josias. Josias é mais gaiato do que eu, todo mundo sabe disso, né? E a companhia do nosso querido Edson Moreno. Nós vamos falar sobre um tema, assim, bem palpitante, né? Um tema que vai gerar muitas dúvidas e eu tenho certeza que vão gerar muitas perguntas. Mas antes de qualquer coisa, antes de a gente começar o trabalho, a gente vai pedir a espiritualidade ao nosso irmão Jesus que ilumine esse trabalho que hoje está completando 196 episódios. Desde a pandemia, nós estamos aqui toda quarta-feira, às 20 horas, conversando sobre temas do Espiritismo. Ou seja, sobre temas da vida. Porque Espiritismo é vida. Temas que norteiam a nossa condição de seres humanos, de seres encarnados em processo de evolução. E é para justamente lançar luz sobre as nossas dúvidas, sobre a minha, sobre a de Edson, sobre a de Josias, a de Igor, que conversamos sobre temas palpitantes como esse. Que a espiritualidade possa iluminar Edson, iluminar vocês que estão aí em casa, cada um, para que a gente possa fazer boas perguntas, para que a gente possa discutir de forma inteligente sobre esse tema. Boa noite, Edson. Boa noite. Mas antes da gente começar, Edson, eu gostaria de colocar um videozinho aqui. Tá?
E a partir desse vídeo a gente vai discutir e conversar sobre isso que a gente vai ouvir aqui. Tá bom? Só um minutinho. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Tô cansado. Vamos beber, vamos beber, beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Você sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? O que eu falei? Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Você não fica preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Comer não. Eu quero beber, quero beber. Pega a cerveja. Pega a cerveja, pega a cerveja. A cerveja. Isso. Cerveja. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Abasteci. Pode E a ficar chave? Tá aqui em cima. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho aqui. Sozinho? Sozinho. E aí, meu amigo Edson, o que foi que aconteceu aqui com esse nosso irmão nesse vídeo? Me conte aí, por favor. Pois é interessante. Eu vou até dizer que você me fez trocar o fim pelo começo, porque a minha intenção era terminar a minha fala exatamente falando da influência dos espíritos, né, na nossa vida, falando de alguns casos especialmente, ia falar nos domínios da mediunidade, que tem aquele médium jornalista, né, que estava lá num bar bebendo, fumando, exageradamente, né, naquele domínio de uma entidade que vampirizava ele, né? E ele ali escrevia sem parar, mas uma matéria que, de uma certa maneira, negativa, de uma certa maneira prejudicial para ele e para os outros, né? Então, lá no livro está dizendo que a entidade compartilha os vícios com ele, né? Então está lá aquela entidade vampirizando ele e compartilhando os vícios, a bebida, o cigarro, e escrevendo lá no jornal contra uma jovem que tinha tido um relacionamento com ele, uma reencarnação passada, né? Então, a gente perceber exatamente que muitas vezes a gente está em desequilíbrio e muitas vezes aquilo que a gente nem considera droga, começa inclusive a bebida, né? Que começa, não estou querendo ser moralista de forma nenhuma, mas assim, a bebida ela é estimulada, né, nas festas infantis, nos aniversários das crianças, e a gente vai já passando uma mensagem lá nos aniversários de que a bebida é uma coisa boa, né? Então,
a importância da gente refletir, da gente perceber. A gente tem um caso ainda até mais grave, né, que é o caso lá do Sexo e Destino, lá, que é o problema do incesto, né, de Cláudio e Marita. Né? Marita, aquela que trabalhava na casa de Cláudio, era enteada, na verdade, enteada de Cláudio. Só que ela era, na verdade, ele pensava que ela era sua enteada, mas ela era, na verdade, sua filha, de verdade. E ele vai, influenciado por dois espíritos que o levavam a beber e a cultivar aqueles sentimentos em relação à Marita, ele vai terminar por levá-la, né, no ambiente lá, encontrar com ela no ambiente onde vai acontecer um incesto. E ela vai buscar se suicidar, mas a espiritualidade termina não permitindo que ela se suicidasse para que pudesse ser feito um reajuste. Ela vai ser hospitalizada e ele vai ali ter a oportunidade de perceber que ele era o pai verdadeiro, perceber que, com aquele remorso que ele sentia, procurar se reconciliar com ela, com a filha que estava em coma. Né? Então, a gente percebe que a droga, né, a bebida e todas as drogas, nunca nós estamos sós. Né? Nós sempre estamos compartilhando nossas ações positivas com entidades nobres, nossas ações negativas, nós estamos também, de uma certa maneira, convidando outras entidades para que estejam conosco. Né? É muito importante essa nossa reflexão. Se você me permitir, quer colocar alguma coisa, Carlos? Na realidade, Edson, essa vampirização que aconteceu com esse nosso irmão aí, pelo uso da cerveja, isso só acontece quando a gente usa entorpecente, drogas ou alguma outra situação nos faz ser vampirizado também? Não, é porque, veja só, nós nunca estamos sós, né? O vídeo é muito interessante sozinho, porque nós nunca estamos sós. Mas os espíritos inferiores, aqueles que não respeitam o nosso livre-arbítrio, aqueles que procuram nos dominar, porque o que acontece é que nós vivemos no mundo da razão, mas nós também vivemos no mundo das sensações. E todos nós temos essa possibilidade, a partir dos nossos sentidos, de usufruir das sensações, de termos e vivenciar essas sensações que o corpo físico nos proporciona. E os espíritos desencarnados, eles já não têm mais o corpo físico, não têm mais essa oportunidade de vivenciar as sensações, e os espíritos inferiores, então, muitos deles se ligam a nós com o objetivo de perceber ou sentir as sensações que já não podem ter. Mas nós somos vampirizados de todas as formas. Intelectualmente, nós somos vampirizados de todas as maneiras, pelos espíritos negativos, mas nós também somos influenciados ao bem pelos espíritos nobres que nos acompanham, pelo mentor espiritual que agora se coloca aqui junto comigo para me auxiliar, permitindo que eu possa fazer o meu trabalho, mas me intuindo, me inspirando, dando lançando essa sua energia para que eu esteja equilibrado, para que estejamos aqui juntos. Então, nós nunca estamos sós, nós sempre estamos, de uma certa maneira, compartilhando, nós sempre estamos, de certa forma, nessa condição de compartilhar com outros. Né? E as questões das drogas e dessas dificuldades, nós vivemos em várias áreas distintas da nossa vida. Nós temos sempre áreas de obsessão, áreas também de conflitos psicológicos,
Em todas essas áreas, do ponto de vista pessoal, nós temos assim fatores que são protetores. Por exemplo, quando nós temos na nossa área pessoal uma elevada autoestima, quando nós temos religiosidade, quando nós acreditamos nas regras sociais estabelecidas, são fatores, sem rebeldia de nossa parte, são fatores, na área pessoal, são protetores para nós. Mas na área pessoal também, quando nós temos a baixa autoestima, quando nós cultivamos o isolamento social, quando nós não aceitamos as regras que estão estabelecidas, quando nós temos pouca informação ou comportamentos agressivos, nós adotamos comportamentos de risco para nossos conflitos psicológicos que nos levariam a uma condição de drogadição ou para as obsessões que muitas vezes nos acompanham, né? Do ponto de vista familiar, a gente tem também esses fatores que são protetores para nós, que, por exemplo, um bom relacionamento familiar é um fator protetor, tanto para essa questão da influência espiritual, da condição de poder viver de forma mais ordenada, bom relacionamento com pais e familiares que estejam presentes, participativos na nossa vida, né? Um monitoramento que haja sobre os jovens, sobre aqueles que estão sob nossa tutela, são sempre fatores protetores, né? Regras claras, compreendidas, um diálogo na família é sempre um fator protetor para nós. Ao mesmo tempo, a gente pode ter também um ambiente familiar problemático e uma falta de afetividade na família, uma educação frágil, e que vai atuar sobre nós como fatores de risco. Aí eu já estou englobando tanto a questão obsessiva quanto a questão de drogas, né, na nossa vida. Na área social também a gente tem um comprometimento com o estudo, com a escola, é um fator protetor para nós, né? Boas amizades, fator protetor para nós, né? E enquanto que um baixo envolvimento com o estudo é um fator de risco, uma amizade com amigo, com aqueles que sejam pessoas em desequilíbrio, é um fator de risco para nós. Então, assim, em todas as áreas, né, do nosso comportamento, a gente acaba, de certa maneira, nos envolvendo e nos colocando em situação de risco, de vulnerabilidade, ou em situação de proteção. Muitos agora estão aqui conosco, nos acompanhando, participando conosco dessa live, enquanto que outros estão se lançando para aquelas informações que desequilibram, que alteram. A gente vê que a gente vai falar sobre droga, né, especificamente sobre droga, a maior parte aqui do tempo. Então, a gente vê que aqui a gente está tentando trazer um conteúdo positivo, lançando ideias que sejam mais... que possam contribuir para um equilíbrio das pessoas, que possam despertar uma luzinha que possa se acender nas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai... Falando de drogas, essa semana mesmo eu vi algum filme, alguma série, não me lembro bem, mas a gente vê como que é disseminada a questão de droga. Quando você vai traduzir em números reais, porque para fazer aqui essa fala, eu fui buscar números, e você vai ver que os números não são tão expressivos quanto aquele universo que você enxerga na mídia, quanto aquele universo que você enxerga nos filmes, né? Porque dá uma impressão, não sei se você tem essa mesma sensação que eu, dá uma impressão, muitas vezes, de que assim nós somos extraterrestres, porque todo mundo
todo mundo que está aqui encarnado está sendo usuário de algum tipo de droga, está compartilhando, e ele, com todos os amigos, falou, então, eu sou um extraterrestre. Mas quando você vai ver nos números, representa, sei lá, 2% da população. Então, puxa, 2% da população não é nada, porque na mídia tem 99%. Né? Então, isso é incrível como... Dizem que o que é polêmico reverbera muito mais do que é espiritual, né? O mal reverbera de uma forma muito mais intensa. Você já começou a falar, Edson, das consequências. E aí você falou de consequências emocionais, até consequências físicas. Você já deu um lampejo disso aí. Mas quais são, de fato, as consequências espirituais para o uso das drogas? Eu te confesso, quando eu comecei a estudar o tema, eu fiquei até um tanto preocupado, porque de vez em quando, esporadicamente, eu tomo minha cervejinha. Né? Falei, meu Deus, eu estou usando drogas. Aonde é que está? Aonde está o limiar entre o vício e o uso social também, né? Então, assim, onde é que está esse limiar? Tá? Já que você toma a cervejinha, eu até podia falar das fases do alcoolismo. Olha que coisinha interessante. Sim. A fase do alcoolismo. A primeira... Então, mesmo sem saber, você vive uma das fases do alcoolismo. Eu também, não posso dizer que não. Então, a primeira fase do alcoolismo é aquele bebedor esporádico, que bebe raramente, mas que dificilmente também recusa uma oportunidade da bebida. Né? Então, bebedor esporádico. Você tem uma segunda fase, que é já aquele frequente, que festa sem bebida não é festa. Aquele que já prefere bebida alcoólica a refrigerante, e que às vezes se excede, fica tonto, né? E tem aqueles princípios de intoxicação. E você tem aquela fase que é complicada. Então, a gente vê que a gente não chega nem perto, mas aquela terceira fase em que o bebedor é diário, compulsivo, que precisa sempre de uma bebida para tudo que faz, né? A preocupação é sempre a bebida, né? Então, essa é a terceira fase. Mas vamos falar, você quer que a gente entre na parte de consequências, né? Espirituais. É. Se você quiser fazer passar por todas as consequências, perfeito. Mas eu gostaria muito de saber sobre as consequências espirituais. Eu vou chegar nela. Só vou assim falar, porque a gente falou desse uso. Existe uso, abuso e dependência. Então, sim, o uso é qualquer consumo de uma substância experimental, ocasional. Né? O abuso, então, o abuso já é algo que já causou algum dano à saúde física, mas a pessoa ainda não é considerada dependente. É um uso já com problemas, um uso que já é nocivo, que já traz algum mal à pessoa. E a dependência já é um uso compulsivo, né? Com a perda de controle e problemas sérios. Né? Então, uso, abuso e dependência. Né? Então, as consequências, né, são muitas as consequências. Né? Principalmente no perispírito. A gente percebe que no livro Missionários da Luz, o André Luiz vai dizer que o corpo perispiritual dá forma aos elementos celulares, que está fortemente radicado no sangue. O sangue é um elemento básico do equilíbrio do corpo perispiritual. Né? Em Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que os neurônios guardam relação íntima com o perispírito. Então, a gente já vai concluir que qualquer agressão das drogas no sangue e as células neuronais também vai refletir nas regiões correlatas lá do corpo espiritual. Então, de uma certa maneira, o uso de drogas vai produzir uma degeneração perispiritual. Né? Degeneração perispiritual que vão atravessar, inclusive, as barreiras da desencarnação, com semelhante desequilíbrio. Então, você vai traumatizar, vai desorganizar, degenerar o teu perispírito, ao ponto de que, quando você desencarna,
esse desequilíbrio ainda permanecerá no teu perispírito. Então, já não é o corpo, você, através da busca da sensação do corpo, você começa a afetar o teu perispírito e que vai conservar no corpo espiritual esses estigmas, esses danos dessa prática que levou a essa degeneração desses centros de força, né? Isso é Emmanuel quem nos diz, né? Então, os alucinados, dependentes de droga, eles vão se demorar muito depois num regime de reajuste, né? Para poder recobrar uma própria harmonia, talvez precisar até de uma reencarnação compulsória para reajuste do perispírito. Então, a gente percebe que a gente cria no perispírito uma condição de dificuldade que talvez necessitaremos até uma reencarnação apenas de reconstituição, né? Você também vai diminuir a sua vida, diminuir a sua energia vital para a sua existência, porque você, com as drogas, você vai produzir uma sobrecarga mental, né, que ela é indevida e que vai afetar seriamente o cérebro, que vai ter as funções alteradas, com queda de rendimento físico, intelectual, emocional, e afetando também o perispírito e o fluido vital, né, que você que está te nutrindo na presente encarnação. Você ainda está sujeito por conta dessas simbioses espirituais, você vai alimentar o vício dessas entidades que a ti estarão apegadas, né, para tentar buscar as mesmas sensações inebriantes lá nesse processo de simbiose, né, buscando usufruir dessas sensações, né, e isso vai trazer ainda um prejuízo de impregnação fluídica maléfica, ou seja, aqueles espíritos obsessores, como fruto dessa simbiose que se colocam conosco para o usufruto lá do vício, da droga, vão, de uma certa maneira, impregnar fluidicamente, deixando, adoecendo, entristecendo e, de uma certa forma, deixando com que sejamos prisioneiros dessa vontade dessas entidades, né? Sem um domínio da própria consciência. Isso também é Emmanuel que nos diz, né? Então, a gente vai perceber que essas drogas vão introduzir, né, impurezas, diminuindo as nossas vibrações, manchas, né? O perispírito vai imprimir essas lesões nas futuras organizações, né? Então, é uma situação complicada, né? Porque todas essas consequências, todas essas condições, né, trazem para nós essas dificuldades. Agora, por que as pessoas buscam, né, as drogas, de uma certa maneira? O que nos leva, né, ao uso da droga? Né? Não dá para se dizer que seja um fator exclusivo, né? Na verdade, são vários fatores. A gente não pode também vincular somente a questão de obsessão. Na verdade, são os múltiplos conflitos, né, sociais, familiares, ambientais, né, e conflitos psicológicos que vão nos perturbar. E Joana de Anjos vai dizer, de uma certa maneira, que esses conflitos psicológicos que perturbam o ser humano pode se dar destaque aos de natureza sexual, que tem sido causa de arrojar o ser humano nessa dependência química na busca de significado, né? Então, são conflitos psicológicos de personalidade, a imaturidade, conflitos, fuga, problemas também sociológicos, problema do meio, né? Porque nós também somos produto do meio.
graças a Deus, nós estamos imbuídos, né, de um meio, do meio espírita, onde todos mais ou menos comungam as mesmas ideias. Então, o meio também ele prejudica, ele leva as pessoas a atitudes que depois vão custar caro, né? Vão trazer dificuldade, né, para as pessoas. Questões congênitas também, no caso de uma predisposição, de uma mãe que já seja alguém que seja usuário de droga, né? Então, há uma predisposição física, né? Mas, assim, uma questão da drogadição, assim, são vários, o que nos leva a isso são várias situações, são várias condições. Uma condição especial é a questão do provas e expiação, né, que nós vivemos hoje, né, que é assim a consequência do atraso moral, né, dos seres encarnados, né? Então, uma sociedade como a nossa, que cresce vertiginosamente do ponto de vista do intelecto, das conquistas, os foguetes que já param quando volta, vai lá na órbita e já volta, todas essas condições, né, que nos levam a perceber, nos últimos 50 anos, um avanço intelectual fabuloso, tecnológico, né? Essa inteligência se desenvolvendo assim, nessa vertical, sem a questão do sentimento, se desenvolvendo na horizontal, sem essa questão vertical, sem a questão do sentimento se elevar, né? Nós talvez ainda sentimos como sentiam há 50 anos atrás, mas assim. Então, a sociedade se desequilibra. O atraso moral dos seres encarnados leva a essa condição de drogadição presente, né? A outra questão é essa questão da sintonia com esses ambientes, sintonia também fomentada, fortalecida, estimulada por uma mídia, por uma produção de Hollywood, por tudo isso, onde você começa a achar até que você tem algo de errado por não fazer as coisas que as pessoas fazem, né? Que espíritos que levam ao desenvolvimento dessa propaganda e a própria sintonia de todos nós ainda, que muitas vezes ainda permanecemos presos àquela retaguarda de onde nós viemos lá de trás, de locais de desequilíbrio. Muitas vezes a gente está aqui num estado de equilíbrio que a gente não consegue usufruir, porque o passado chama dentro de nós, né? Então a gente não consegue estar bem, estar feliz, ainda naquela saudade daqueles lugares que estagiamos. Tomara que não seja o nosso caso. Eu espero cada vez mais estar me distanciando dessas condições. Outra condição uma é o atraso moral, né, dos seres, mas a outra é um rescaldo dessa transição planetária, né? Porque esse rescaldo dessa transição planetária, porque a transição planetária, de certa maneira, ela produz uma intensidade de sensações, de sentimentos, e que vai fazer com que esse rescaldo dessa transição planetária também vai influenciar no desequilíbrio dos seres que vão buscar essa drogadição. Aí a gente vai ver as pessoas buscando todo tipo de droga, inclusive drogas medicamentosas, para tentar buscar algum ajuste, algum equilíbrio. A cultura da droga ela é muito estabelecida, inclusive no meio médico, onde as pessoas tudo procuram tratar com droga, né? Então, essa indução social, né, as festas regadas a bebidas, o carnaval, o que é o Carnaval de Salvador? É a droga estabelecida de forma ampliada. Estou sendo preconceituoso? Não sei, porque eu não brinco com o carnaval, estou falando o que percebo, né? Essa influência desses meios de comunicação na criação de ídolos, né? Criação de
padrões de comportamento negativos que vão ser seguidos por quem está ainda formando a identidade. Então, a gente que tem... Você me falou que você tem neto, eu também já estou com 4 netos, né? Então, você vê que, assim, você já começa a pensar nesses esses padrões que são formados, que são lançados, aí você já começa a ficar preocupado, que são padrões muito negativos, são padrões muito desvirtuados de uma posição de equilíbrio, né? Então, a gente tem que estabelecer, de certa maneira, uma defesa maior nesses jovens que estão aqui conosco, para que eles possam desenvolver valores morais mais firmes, mais sólidos, para que eles possam, com base nessas informações, nas informações que o Espiritismo nos oferece, ter condições de resistir, a esses ídolos, né? E sem assimilar essas características desses ídolos que são muitas vezes apresentados como triunfadores do mundo. Quem são os vencedores do mundo, né? Para nós, o vencedor do mundo é o Cristo, mas não é o modelo de vencedor do mundo que a sociedade idolatra. A sociedade idolatra os vencedores, que são os perdedores do espírito. E os conflitos também, a questão da drogadição está conectada também a conflitos e a indiferença, a desarmonia no lar, né? Então, essa influência espiritual, né, que a gente fala. Eu me lembro, quando eu era criança, eu nasci em uma casa espírita. Que ótimo. Minha avó era médium e ela não fazia uso de álcool. Principalmente quando ela ia para as mediúnicas. Mas ela gostava muito do champanhe, aquele champanhe docinho e tal, que ela tomava de Natal em Natal. Eu lembro muito bem disso. E tomava um cálice. Eu observava isso. Em compensação, eu tinha os homens da família que bebiam por ela e pelos outros. Né? Qual é a consequência para o médium do uso de drogas de uma forma geral? Né? Tanto álcool como outras drogas mais alucinógenas que o álcool. Qual seria, não só para o médium, mas para o trabalhador espírita? Eu acho que é muito complicada. É muito complicada essa questão, porque a droga realmente não tem espaço no trabalho espírita. Eu estou falando isso, você falou de sua avó, que tomava um cálice, mas assim, você vê que era muito esporadicamente, e não no trabalho espírita, né? Mas eu vou falar de meu avô, que era um rezador. Recebia pessoas do Brasil inteiro para rezar com ele, meses depois que morreu, e ainda tinha fila de pessoas que tinham chegado, sem saber que ele tinha desencarnado, para querer rezar com ele. Mas, assim, e meu avô tomava 1 litro de vinho todo dia, uma garrafa inteira de vinho, e eu me escondia dele, porque quando eu passava na frente da casa dele, ele queria que eu fosse comprar, então, às vezes, eu estava atrasado para brincar, porque eu tinha 10 anos, 11 anos, ia jogar bola com os amiguinhos. Né? Antigamente, de menor podia comprar, hoje acabou. Comprar na venda lá perto. Aí, ele é um menino, aí eu já sabia que eu tinha que passar abaixado atrás das plantas para ele não me atrasar. Ele não me dava nem o troco, não tinha nem troco, já dava o dinheiro certinho. Então, o menino não tinha. Mas, assim, depois que ele desencarnado, meu pai também desencarnado, uma vez eu tive fiz uma pergunta para o médium, né? O médium falando de que meu pai era muito sério, muito rígido, muito certinho de fazer as coisas tudo certo, empenhado de acertar, de fazer as coisas certas. Não se dava com meu avô, não acreditava
e inclusive deixava que minha mãe levasse as crianças para rezar lá com ele, mas não, ele, por conta dele, não acreditava nessas coisas. Acho que a grande dificuldade dele era essa falta de crença. Mais uma vez, uma médium disse, eu falei, e meu pai, ela falou assim, está muito bem no plano espiritual. Muito trabalhador, os espíritos gostam muito, porque muito, muito trabalhador, faz tudo, se empenha de fazer, de trabalhar, de fazer. Eu falei, pergunta para ele sobre meu avô. Ela disse que perguntou e ele disse muito misticismo. Muito misticismo. Ou seja, ele se tornou espírita depois de desencarnado e entendeu a outra expressão como mística. Então, o que eu vou dizer é que, assim, nas próprias obras de Chico, de Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar alguns casos em que os trabalhadores são advertidos quanto à questão do uso, mas os espíritos são muito bondosos, né? Porque nós somos muito rígidos. Os espíritos, eles têm assim, um amor tão grande, uma compreensão tão grande, que nós, na nossa rigidez, nós criticamos tudo, julgamos tudo, nós queremos, não admitimos o erro do outro, né? Na verdade, mas os espíritos não, os espíritos eles são muito tolerantes, eles têm muita compreensão, eles têm muito amor mesmo, para que eles possam entender, para que eles possam, aos poucos, fazer com que aquela pessoa possa se conscientizar sem feri-la, sem magoá-la. Sem julgamento, né? Hein? Sem julgamento. Sem julgamento. Nós aqui, muitas vezes, como dirigentes, já queremos logo dizer não pode isso, não pode fumar e entrar aqui, não pode participar da mediúnica se tiver feito isso, se tiver feito aquilo. É ótimo que a gente que tenha, assim, essa linha de conduta, mas, assim, eu sempre vejo também com muita admiração que os espíritos superiores eles têm uma compreensão muito grande conosco, com as nossas dificuldades, porque nós viemos de um passado triste, de um passado de desequilíbrio muito grande, e a gente não consegue, muitas vezes, ficar isento, ficar longe. Então, a gente vai aos poucos, né, nos libertando das nossas dificuldades, e os trabalhadores também. E é interessante a gente perceber que, por exemplo, tem um Paracelsus, né, que vai dizer lá em 1500, ele vai dizer que toda substância é um veneno. Não há uma que não seja. A diferença entre o remédio e um veneno é a dose utilizada, né? Então, a gente vai perceber que tem muito disso, né? Tem muito de dose, tem muito de equilíbrio, tem muito de a gente não saber não exagerar, saber, né? A Solange Menck está perguntando se a família não contribui para que os jovens para o jovem buscar as drogas. Contribui com várias formas, desde da hora que começa nos próprias festas familiares, mas contribui muito mais com os conflitos psicológicos, com as dificuldades que vai fazer com que os familiares vivenciem, né? Com a falta de amor. Existem alguns parâmetros, né, para que a gente possa libertar, né, as pessoas das dificuldades, né? Como é que a gente vai evitar as dificuldades, mas como é que a gente vai poder a conscientização, a família que possa produzir uma conscientização ali no jovem, a família que possa fazer com que ele compreenda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Por que nós estamos aqui, né? A família que possa produzir e permitir que haja uma visão espiritual, um olhar para dentro e não apenas um olhar para fora, né?
que possa permitir com que haja uma educação integral, mas a família que também não dramatize as situações, que muitas vezes a família dramatiza e traumatiza as crianças e os jovens. Uma família que possa produzir, que possa levar ao jovem amor, carinho, compreensão e diálogo, né? Porque os pais e os familiares, quando eles são repressivos, quando eles se mantêm numa distância muito grande, quando eles são violentos, eles acabam, de certa maneira, afastando os filhos deles. E esse afastamento dos jovens, dos filhos dos pais, os filhos que perdem a confiança ali nos pais, vão fazer que os filhos se tornem, então, uma presa fácil para essa sociedade que propaga a droga, que propaga todas essas condições. E agora a gente tem que ter esse olhar também da droga, porque a partir do momento em que o ser está ali dominado como dependente, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso, porque é uma doença, né? Já passa a ser um ser doente e que vive muitas dificuldades, né? Mas todos nós temos condição e possibilidade de nos libertar das nossas dificuldades, dos nossos vícios. Lá no Livro dos Espíritos está dizendo que, na questão 645, diz para nós que quando o homem se acha mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento irresistível, né? Então, há sim uma condição de dependência em que aquilo é praticamente irresistível. Mas a gente não pode perder a nossa fé, e os espíritos vão dizer para a gente que há sim um arrastamento, mas vão dizer também que há irresistível não. Porque mesmo dentro dessa atmosfera de vício, muitas vezes com grandes virtudes se depara. Espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam missão de exercer boa influência sobre aqueles que boa influência sobre os seus semelhantes, né? Então a gente, pois não. Essa conversa espírita era para ter a segunda depois, porque assim, como diz Jesus, o tempo está voando. E eu tenho tanta pergunta para fazer para você, tenho tantas dúvidas, não só eu, como com certeza algumas pessoas que estão em casa estão tímidas ainda para fazer as perguntas, né? Mas você conhece a Aline, nosso espírito oculto de hoje? Eu sou o espírito oculto junto com ela, tá? Conheço a Aline. Mas hoje ela está como espírito oculto sozinha. E ela traz aqui, ela botou aqui no chat privado, ó. Queria que você trouxesse sobre o uso de drogas lícitas, né, como medicamentos, que levam até as pessoas a internações, a precisar se desintoxicar, né, para se livrar, entre aspas, de um vício de drogas que são utilizadas. Você falou até, você já comentou sobre isso, né? Fale um pouco sobre isso. Vou te pedir que você fale de uma forma mais resumida, que eu tenho uma outra pergunta polêmica para te fazer. Na verdade, assim, eu vou até esclarecer que eu não sou da área, né? Eu sou engenheiro e estou aqui um pouco como alguém que está se dedicando aqui no espiritismo, né? Mas, assim, as drogas lícitas, elas também são drogas. E, como o Paracelso está dizendo lá, a diferença é essa dose, né? Então, há que ter, de nossa parte, há que ter da parte dos terapeutas, da parte
médicos, daqueles que orientam, daqueles que receitam, há que ter um controle, há que ter, da parte deles, um estudo, uma percepção, né? Minha esposa, inclusive, por exemplo, ela é psicóloga, ela é advogada e psicóloga, mas como psicóloga ela não pode receitar, né? Então, você vê que há que ter um cuidado muito grande, porque há essa generalização, essa ideia de que tudo, a droga resolve tudo e que tudo é medicamentoso, tudo é resolvido apenas pela droga. Essa cultura, ela realmente traz para nós muitas dificuldades, né? Os alucinógenos, eles vão trazer perturbações, produzir acidentes, produzir dificuldades realmente grandes para as pessoas. Mas, como eu falei, eu não posso te responder tecnicamente essa questão, porque eu não tenho essa base para poder te dizer. Tem duas perguntas aqui que eu vou colocar as duas de vez, tá? E aí depois você responde de forma sintética para Solange, que ela pergunta: quais são os prejuízos do crack, que é uma droga assim, bem complicada, a gente sabe disso, né? A alucinação do crack é uma alucinação muito pesada. A gente consegue ver isso nas ruas, pessoas totalmente alheias à vida, né? A questões sociais, né? Totalmente alucinadas. E Leda traz também a falta de liberdade em face da insegurança social para jovens e adolescentes seria um incentivo para o abuso das drogas e do álcool como uma fuga. Sim, eu vou falar aqui um pouquinho do crack, né? Porque o crack ele é uma droga muito danosa. Inclusive, por incrível que pareça, a região Nordeste é aquela que tem o maior número de viciados em crack no Brasil. Então, na região Nordeste. Então, é complicado. Mas ele traz como efeito físico lá a elevação da pressão, frequência, arritmia, mas ele, como doença, ele vai trazer perda do olfato, perda do septo nasal, distúrbio psicológico, lesão pulmonar, diminuição da oxigenação sanguínea, embolia e fibrose pulmonar, flebite, parada cardíaca e respiratória, complicações infecciosas. Então, a gente percebe que é uma droga complicadíssima, dificílima. A outra pergunta, deixa eu... A falta de liberdade em face da insegurança social para jovens e adolescentes seria um incentivo. Porque eu acho que liberdade é uma coisa... Nós precisamos da liberdade, mas, assim, liberdade sem princípios, liberdade sem valores é algo que é muito complicado. Então, quando você dá liberdade, por isso que eu falei que a importância de você formar os jovens com valores do Espiritismo, do Evangelho, do Cristo, para que eles possam estar nutridos sem viver, sem cair nesse incentivo em função dessa liberdade que recebe, sentir-se incentivado a seguir aqueles modelos que desequilibram, que atrapalham e que levam eles à droga. Então, a gente precisa formar com valores, formar com princípios, formar com o Evangelho. Eu tenho um exemplo de um jovem, me parece que foi até um palestrante que contou de um jovem que tinha frequentado a evangelização infantil e ele depois vivia
distante já do Brasil, fora do Brasil, e ele tinha dificuldades, ideias suicidas, aquilo, mas ele vai confessar para a mãe de que, assim, sempre quando ele vivia lá em Londres, as dificuldades e as ideias suicidas e de desequilíbrio, ele sempre se lembrava da evangelização infantil, que ela obrigou ele a ir, que levou ele na evangelização, e ele, lembrando da evangelização, ele conseguia se libertar daquelas ideias e daquelas dificuldades. Então, a gente precisa estar formando essas crianças com valores, formando elas, nutrindo elas do evangelho, nutrindo elas de ética, nutrindo elas do que seja ser um vencedor do mundo, permitindo que elas possam ter um olhar para dentro, um olhar para si, que elas possam encontrar-se com a sua identidade, e não que elas fiquem presas e focadas nas coisas, nos objetos do mundo aí, e não que elas estejam hipnotizadas por esse gozo passageiro e temporário, que todos querem apenas o gozo e o prazer, sem uma identidade maior de pertencimento. Então, é nutrir, tanto na família quanto no centro espírita, nutrir o jovem desse sentimento de pertencimento a uma humanidade, pertencimento à família, pertencimento à casa espírita, para que ele possa, então, encontrar-se com essa empatia que ele vai perceber, com essa empatia que ele vai desenvolver, e desenvolvendo, assim, uma harmonia interior para encontrar-se mais nutrido do ponto de vista do sentimento. Né? É isso. Para finalizar, nós só temos 4 minutinhos de conversa. Essa pergunta eu gostaria de ouvir a sua opinião. Tá? Opinião mesmo. Tá. Porque a gente não vai encontrar isso nos nossos escritos. Mas, assim, qual é a sua opinião para o uso de... Aí eu não vou chamar de droga, não. Eu vou chamar de enteógenos, né? Que são substâncias que geram alucinações, que geram mudança do quadro psíquico naquele momento, para fins religiosos. A gente sabe que existe. Né? E o que você acha disso? Qual é a sua opinião em relação a esse aspecto? Para fins religiosos, existem também para fins terapêuticos, tem uma linha de terapia, né, psicológica, que eles vão adotar essa ideia de levar aquele estado de alucinação para que possa, então, encontrar-se com uma espiritualidade maior, aqueles que não encontram, né, com essa espiritualidade. Para fins de religião também, eu vejo que muitas pessoas fazem esse trabalho, alegam fazer de forma controlada. Eu acho que é assim, eu acho que sempre quando a gente... é a busca de um atalho. Né? Quando você vai buscar um elemento desse para você acessar uma espiritualidade, você está correndo um risco muito grande, um risco muito sério. É sempre tentador. Todos os atalhos são tentadores na nossa vida. Os atalhos que eu queira pegar para ganhar mais dinheiro, ele é tentador, mas será que vale a pena correr o risco? Será que é ético? O atalho também para alcançar uma questão de espiritualidade e que possa ser esses elementos o fundamento ou a base para que eu possa percorrer esse atalho e chegar mais rapidamente a uma condição de religiosidade mais estruturada, mais equilibrada. Eu não acredito em atalhos. Eu acho que atalhos eles nos trazem para nós riscos muito grandes e eles são sempre uma construção sem base. Então, eu acho que aqueles que queiram correr esse risco podem estar buscando também uma construção sem estrutura, sem base. Eu acho que o tempo ele é o maior, os espíritos nos dizem, e eu acredito nisso, que o tempo é o maior construtor
de nós mesmos, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista religioso, seja de qualquer tipo de expressão que nós queiramos alcançar, eu acho que, sem que seja fruto do tempo e do esforço, ela é fluida, ela é vazia. Eu não acredito de que esses elementos possam trazer algo que seja firme e real. Mas acredito que sim, que os espíritos, se você buscar, você pode alcançar independente desses elementos. Assim, é minha opinião, mas, como eu falei, não sou especialista e também nunca busquei isso. Eu vejo pessoas que, como um Caetano Veloso, que declara que no uso de um elemento desse, a ayahuasca, ele declara que achou que ele ali tinha tudo se bagunçado na mente dele, ele achou que ele tinha morrido e disse que até hoje, décadas depois, ele ainda não acha, ele não tem certeza se ele não morreu. Então, você vê que produziu para ele um elemento de confusão que até hoje ele não consegue compreender. Né? A gente morre todos os dias, né? A gente nasce e morre todos os dias. Mas é isso. Edson, muito obrigado, viu? Eu espero que essa conversa de hoje tenha servido para a gente repensar algumas questões da nossa vida. Me fez repensar, né? Vou repensar minha cervejinha esporádica também. Repensar as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas drogas, sejam elas ilícitas, sejam os medicamentos, sejam os outros vícios que nós temos na vida, porque o importante mesmo é a gente buscar a iluminação, buscar Deus, que Ele resida em nosso coração, se sintonizar com a espiritualidade, promovendo a paz, promovendo principalmente o que Jesus deixou para a gente, né? O amor. E para finalizar, não saiam daí não, por favor. Espere um pouquinho, porque tem a palavra final de Edson e uma oração de nosso irmão querido, que nos deixou tanta coisa importante, nosso Chico Xavier. Edson, com você, a palavra final. Não, eu acho que assim, a gente já falou bastante coisa, eu acho que o assunto é um assunto difícil, quero também pedir minhas desculpas porque eu não sou um especialista, mas sou um esforçado que vem buscando contribuir, porque é nossa função, é nosso dever fazer com que buscar uma educação para o bem, para nós mesmos, para os outros, buscar de alguma maneira contribuir para que o nosso semelhante também possa se educar, possa crescer, possamos compartilhar. Do mesmo jeito que aqui tentei passar alguma coisa, também aprendi bastante e aprendi também nesse tipo de trabalho que assim a gente tem que tomar muito cuidado para não criticar, para não marginalizar aqueles que caem nas dificuldades das drogas, aqueles que se colocam como usuários, para que a gente possa compreender e acolher com maior respeito e admiração, perceber que aquelas amarras e aquelas dificuldades são algo que foi construído no interior da mente deles, pela fragilidade, pela falta de estrutura de base, e que a gente possa desenvolver em nós a condição de que a nossa mente não seja um terreno a ser semeado por qualquer ideia, por qualquer influência, por qualquer mídia, por qualquer filme, por qualquer proposta social, que nós não nos permitamos acolher qualquer tipo de vibração que passe
próximo de nós, que a gente possa ter em mente que nós somos os nossos construtores e que a nossa mente ela deve estar sempre em oração por aquilo que nós nela colocamos, por aquilo que nós pensamos. Então, essa é a minha mensagem. Eu agradeço a tolerância, a caridade, o carinho de todos vocês nesse convite que me trazem aqui e que me permitem crescer e contribuir. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Josias, Aline, a todos vocês aí. Obrigado a todos. E até próxima quarta-feira, que Josias estará de volta, tá? Com uma convidada muito especial também. Então vamos aqui ao nosso irmão Chico. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, se bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.